Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao meu canal para assistir mais um Evangelho no Lar, Sementes e as Cartas Consoladoras, ou seja, as cartas psicografadas. Neste momento de prece, de elevação de pensamento, vamos buscar as vibrações de amor, as irradiações com essas energias salutares e oferecer a todos aqueles que precisam do nosso apoio, de um ombro amigo e de um abraço fraterno. Convido você nesse momento a refletir em mais uma prece inicial para o nosso trabalho de amor e caridade. Amado Mestre Jesus, eu te convido nesse momento para participar conosco do nosso Evangelho no Lar. Convido ao Mestre Jesus, abrindo as portas do nosso coração e da nossa casa, para acolher todos os irmãos necessitados que estão precisando desse alento, desse amparo. E assim, Jesus querido, nós distribuímos as irradiações de amor para todas as pessoas que estão precisando, nos hospitais, os aflitos, os acamados, os que passam por desarmonia em seus lares. E assim, Jesus querido, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. O evangelho de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. A ingratidão dos filhos e os laços de família. O Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano, que é o ajuste das provações e das expiações. É esse ajuste familiar com a construção das famílias que nós vamos encontrar no Espiritismo esta fé sincera, essa fé raciocinada e esse momento de esclarecimento oportuno. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes de sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar, ou permanece estacionário até que deseje esclarecer-se. Então, veja bem, ao deixar a terra, não é porque ele desencarnou que morreu, acabou. Graças a Deus, nós nos livramos daquela pessoa que estava perturbando, que estava dando trabalho à família. Não é bem assim. Quando ele chega no mundo espiritual, ele é esclarecido, ele vai receber o apoio, ele é acolhido, ele é levado para um hospital, é levado para uma colônia, para uma enfermaria, mas ele também tem o livre-arbítrio de querer ir para melhorar, se tratar, evoluir ou não. Ele pode permanecer estacionário, tá? Ele pode também continuar perturbando a família aqui na Terra. Alguns partiram cheios de ódios, violentos e desejosos de vinganças, insatisfeitos. Então, aquelas pessoas que muitas vezes tinham ódio no coração do irmão, do pai, da mãe, do amigo, do colega de trabalho, né, do patrão, isso ele não vai esquecer. Aqueles também que partiram por momentos violentos, digamos assim, por assassinatos, né? Ou às vezes um acidente grave. Então, tudo isso fica registrado no arquivo mental, né? Ali no perispírito do espírito, para ser tratado e esclarecido posteriormente, quando ele estiver bem lá no mundo espiritual. Tudo isso vai ser passado para ele através da visão panorâmica de todas as atitudes e comportamento dele, né, realizado aqui na Terra, tanto com a família, com os amigos, no meio social, toda a sua trajetória terrena. Aqui ele diz: aqueles que partiram com vingança e insatisfeitos, né, são muitas vezes aqueles espíritos que aproveitam as reuniões de desobsessão para serem esclarecidos, né, pelos médiuns que têm compaixão dessas criaturas, porque na verdade o hospital espiritual, no mundo espiritual, tanto está tratando dele lá, como no momento que ele estiver aqui, coragem de visitar uma reunião de desobsessão, justamente para se tratar, para melhorar, para evoluir e para aprender a perdoar essas criaturas que ficaram. Então, nesse momento, eu chamo a sua atenção para observar esses detalhes. Não é porque morreu, acabou, todos os problemas. Não, às vezes os problemas, né, eles vão intensificar de acordo com aquilo que foi realizado
em vida, né? A gente sabe que a maioria das pessoas, quando partem, não deixam a casa organizada. Muitos necessitam passar por problemas difíceis para serem resolucionados, né? A resolução desses problemas muitas vezes implica anos e às vezes aquelas pessoas que ficaram resolvendo os problemas também partem, né? E não resolvem essas pendências. Então, por isso, nós estamos aqui trazendo hoje os laços de família, a ingratidão dos filhos e os laços de família, justamente porque a gente vai ler as cartas no final. E essas cartas, elas trazem o retrato daquilo que, de fato, aconteceu com o espírito quando ele esteve aqui na Terra e, ao chegar ao mundo espiritual, ele percebe que é por meio de uma carta que ele consegue pedir perdão, pedir desculpa. E esse rancor, esse ódio, e esse desejo de vingança e essa insatisfação, né, que ele sente no mundo espiritual, ela pode ser resolvida quando preparados por meio de uma carta, né, e servirá de pedido de desculpa, e dali em diante as coisas naquela família começam a andar, ela começa a dar certo, né, os problemas começam, né, a diminuir, né, e a serem dissolvidos também por meio do diálogo, porque às vezes aquele irmão que desencarnou, ele não tinha diálogo com a família. E assim que ele desencarna, a própria família começa a descobrir a quantidade de coisas erradas que ficaram para serem resolvidas, né? E é nesse momento que você vai percebendo, né, que aquela história, graças a Deus, partiu, não vai dar mais trabalho. Se engana quem pensa assim, tá? Continuando, reconhecendo que para chegar até Deus há somente um caminho, a caridade. Por que a caridade? Caridade para com ele mesmo, em aprender, em aceitar, em dialogar com as pessoas, mesmo que em pensamento, mesmo que em desdobramento, porque a própria espiritualidade, ela leva esses familiares para o mundo espiritual para participar de reuniões de esclarecimentos, meus irmãos. Essa reunião, ela é realizada para o diálogo, para obter ali o diálogo que eles não tiveram na Terra. E através desse diálogo, você vai entendendo, porque o espírito é vivo, ele traz de lá as boas impressões e vai modificando o seu lado físico aqui na Terra. Continuando, acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e não há caridade sem perdão. Às vezes, essas pessoas que ficaram dizem o seguinte: nossa, eu não vou perdoar aquela criatura porque eu não tenho coragem, eu não quero de forma alguma mais mexer com essa pessoa porque me maltratou muito, tivemos muitos problemas aqui na Terra. Mas veja bem, tudo que viemos fazer na Terra fazia parte das provações e expiações terrenas que esta família que ia ser construída assumiram com Deus. Então, neste momento, eu chamo a sua atenção para lembrar dos bons momentos, para lembrar dos momentos em família, dos diálogos, das coisas que foram, né, resolvidas de comum acordo, mas é claro que no meio do caminho, né, a gente encontra aí, não existe família perfeita. Todas elas têm problema, mas num determinado momento, nós somos esclarecidos, principalmente quem frequenta a doutrina espírita. Quando você vai a uma casa espírita fazer um atendimento fraterno, quando você se permite assistir uma palestra com atenção, tá? Quando você toma um passe, que você sente que você ficou mais leve, você sai de lá com outro olhar, né? Com outro pensamento, buscando exercitar outro tipo de atitude com aquelas pessoas que estão em seu lar, porque vocês estão passando por um reajuste, e isso é normal e acontece em todas as famílias terrenas, tá? Então, tudo isso faz parte desse melhoramento aqui na Terra. Então, com um grande esforço, observam aqueles que odiaram na Terra. Ao vê-los, o rancor é intenso. Veja bem, quando o espírito, né, ele é encaminhado para uma casa espírita e lá você vai participar de um trabalho de desobsessão ou você está buscando essa melhora, aquele espírito, quando ele é levado naquele ambiente para ser esclarecido e encaminhado aos hospitais de refazimentos para a sua melhora, ele pode aceitar ali ou não, porque ele cria uma repulsa também daquela pessoa que está ali. Ao mesmo tempo, isso acontece com nós aqui na Terra. Quando eu vejo aquela pessoa que eu não perdoei, que eu não gosto, que eu não tenho afinidade por ela,
onde ele estiver, se eu chegar, eu não fico naquele ambiente. Eu procuro logo sair daquele ambiente, porque eu digo logo, olha, onde essa pessoa estiver, eu não quero estar junto. Da mesmo modo acontece no mundo espiritual, entendeu? Do mesmo modo acontece. O contato incessante com os seres a quem odiou é uma prova terrível sobre a qual ele, às vezes, fracassa se a sua vontade não for bastante forte. Isso acontece tanto do lado de lá como do lado de cá. No mundo espiritual, quando esse espírito é trazido na família, com a equipe espiritual, ele vai chegar, ele vai assistir aquela reunião junto com a espiritualidade e vai conviver e observar todas aquelas pessoas que ele maltratou, que ele odiou e que ele partiu com esse rancor. Do mesmo modo, ele diz assim, ó, os seres a quem odiou é uma prova terrível sobre a qual ele às vezes fracassa. Exatamente. É nesse momento que ele desiste de melhorar. Não, eu vou continuar sofrendo. Quantas pessoas na Terra, orgulhosos, né, neste sentido, sofrem? Nancy, eu não quero conversa com meu esposo, porque ele me maltratou, ele me traiu, né? Eu não quero conversa com meu irmão, porque ele me feriu dentro da minha casa, ele me falou coisas que não me agradou, né? Às vezes ele me pediu um favor, eu fiz e ele não foi legal comigo quando eu precisei dele. Então tudo isso vai juntando, gente, no nosso arquivo mental. Mas quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou ser esclarecido de tudo isso. E qual é o meio, né? E qual é o meio de resolver todas essas pendências? O diálogo. Tanto o diálogo do lado de cá como do lado de lá. Eu preciso ouvir, eu preciso ser esclarecido para entender que eu preciso melhorar. Porque o espírito, ele só escreve uma carta para a família quando ele melhora, quando ele está bem. Às vezes é uma carta de pedido de perdão, de pedido de desculpa, e a própria equipe espiritual ajuda o espírito a escrever. Porque ele está em processo de cura espiritual daquelas pendências que ele não deu conta sozinho. Então, ele está lá num hospital, numa colônia, assistindo palestra, tomando passe, sendo esclarecido, passando pelas terapias, né? Então, naquele momento, ele começa a melhorar. Aí ele fala com a equipe espiritual, olha, eu já posso, né, eu já tenho condições de me preparar para mandar um recado para minha família. Do mesmo modo, acontece aqui na Terra. Quando você vai a um psicólogo, psiquiatra, ou terapeuta, que você começa a fazer as terapias, que você cai de fato na sua realidade, aí você diz assim, nossa, ele estava certo, então eu vou procurar, eu vou dar o primeiro passo, eu vou lá conversar com meu pai, com minha mãe, me pedir desculpa, vou chamar meu filho, vou conversar com ele, porque teve um momento que eu não fui legal, né? Eu chamei na vista das pessoas, eu maltratei, né? Eu chamei ele a atenção, e isso não foi bom, ele passou por uma grande vergonha, e ele não me perdoa por isso. Entendeu? Então, eu gostaria que você entendesse bem esse capítulo, Honrai vosso pai e vossa mãe, e eu deixo como sugestão para você ler ele do início ao fim, justamente para tirar essa dúvida, que a gente não tira essa dúvida total de você aqui. A gente dá um norte aqui numa reflexão sucinta do Evangelho. Desta forma, de acordo com a boa ou má resolução que tomar, será amigo ou inimigo daqueles no meio dos quais terá que viver. Assim se explicam ódios, repulsas instintivas que se notam em algumas crianças, que nenhum ato anterior parece justificar. Nada de fato nessa nova existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é necessário voltar os olhos ao passado. Aqui também o Evangelho esclarece que não somente com os adultos, mas com as crianças. Porque a criança, quando reencarna, é um espírito que já viveu na Terra. Ele pode ter trazido também essas paixões justamente para reajustar com esses familiares novos dessa atual encarnação. E à medida que ele vai crescendo, que ele vai criando aquela afeição, aquela empatia, ele também cria, né, aquele momento de antipatia com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Então, isso se explica o problema da reencarnação. E isso tudo está aqui, nesse capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. Espíritas, compreendei o grande papel da humanidade, compreendei que quando se gera um corpo,
A alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. Então, em cada encarnação, o espírito progride, né? Ele não regride de forma alguma, ele tem que progredir, mesmo que ele aprenda pouca coisa. Sabe aquele espírito que não quer estudar, que não quer progredir, que não quer trabalhar, não quer estudar para fazer um concurso, e muitas vezes deixa muita mágoa na família, porque um ou dois ou três filhos conseguiu, só aquele ficou como se fosse uma ovelha negra, né? Mas no meio do caminho você vai sendo esclarecido que sempre tinha que vir um para dar trabalho, né? Entendeu? Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa culpa, vosso castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós a sua felicidade. Então, aqui ele está falando o seguinte: qual é a tarefa do pai, da mãe, da família? Incentivar os filhos a estudar, incentivar a fazer um concurso, a evoluir na vida, tanto material quanto espiritual. O material, tudo bem, o espiritual você não manda na pessoa. Às vezes você veio de uma família católica, de repente você cresceu, já é um adulto, encontrou outras pessoas, né? Se interessou aí pelo evangélico, vai lá numa igreja evangélica, gosta e começa, né, a seguir e a frequentar aquela igreja. Normal isso acontecer, entendeu? Você não manda no querer do seu filho, do seu amigo, do seu pai, da sua mãe. É tanto que hoje nós convivemos com famílias dentro do nosso lar mesmo que frequentam várias religiões diferentes e todos vivem bem, né? Todos convivem ali respeitando, né, a escolha de cada um. Entendeu? Então, não é pelo fato de ser espírita que eu vou obrigar a minha família, né, a ser espírita também. Não, cada um tem o seu direito de escolher, tem o seu livre-arbítrio para fazer o que desejar, até mesmo não seguir nenhuma religião. Mas, com relação aos laços de família, a gente tem que fazer de tudo para manter a paz, a harmonia em nossos lares. Falar que é fácil, não é fácil de forma alguma. Mas a gente, no meio do caminho, vai evoluindo e vai melhorando. A gente também vai deixando de lado, tá, muitas picuinhas, né? Muitas conversas paralelas que não nos levam a lugar nenhum. A gente vai ignorando certas coisas. Então, para isso, a gente precisa viver melhor. E aqui o Evangelho, ele traz esses esclarecimentos para a gente. E quando ele diz assim: não rejeiteis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Então, agora porque o meu filho está rebelde comigo, eu vou excluir ele do meu coração? Não, de forma alguma, né? Eu não vou fazer isso, mas eu vou ficar triste, né? Eu vou ficar incomodada com isso. Por que ele não melhorou, né? Então, para isso, meus irmãos, eu deixo aqui como sugestão do nosso evangelho de hoje, essa reflexão dos laços de família, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, para que você possa ser esclarecido. E para as mães que estão em busca de cartas consoladoras, eu vou deixar aqui esse livro, né, da nossa Lavra Mediúnica. É um lançamento de Laços de Esperança. Nós estamos montando a nossa comunidade no WhatsApp. E se você quiser adquirir essa obra, você aproveita essa oportunidade para adquirir o livro, para você se preparar melhor, para você entender um pouco sobre as mensagens de autoajuda que tem aqui, que vai te ajudar bastante, né, na terapia do luto. Tudo isso prepara você para quando a carta chegar, você estar preparada para ouvir aquilo que seu familiar teve a oportunidade de transmitir por meio de uma carta psicografada. Então, se você tiver interesse em adquirir esta obra, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar os nossos canais digitais, vai entrar em contato comigo para que seja realizado, né, a aquisição do livro e eu vou enviar via correios para todo o Brasil, para qualquer pessoa. Então, deixo aqui como sugestão, caso você queira adquirir, não hesite em me mandar uma mensagem, tá bom? Então, agora, meus irmãos, nós vamos ler a carta psicografada que eu psicografei, que é da mãe Marisa para o filho Rafael. Então, veja bem, o que essa família precisa? Nesse momento, a sua mãezinha, Rafael, a dona Marisa, procurou a minha sintonia junto com a equipe espiritual para que eu pudesse escrever essa mensagem, né, para
acalentar o seu coração, para diminuir a sua dor, a sua saudade, e que esse luto da família, né, venha de fato cessar nesse momento, né, com as palavras, né, de estímulo, de alento e de consolo que ela traz nessa carta. Meu querido filho Rafael, hoje, com a permissão do Mestre Jesus, venho lhe escrever com o coração transbordando de amor e serenidade. Quero lhe falar sobre minha jornada terrena e meu retorno inesperado, agora que sei ter sido difícil para a nossa família. Agora, vivendo como espírito eterno, compreendo com mais clareza tudo o que aconteceu comigo e com vocês. Sei que o tempo que Deus me concedeu na terra foi precioso, para que eu pudesse cumprir minha missão ao lado daqueles que amo. Foram desafios intensos, mas também momentos de aprendizado, superação e um amor profundo que nos uniu e seguirá nos unindo. Tenho plena convicção de que Deus, nosso Pai amoroso, sempre nos guiou e nos sustentou, transmitindo a verdadeira essência do amor familiar que jamais nos faltou. Ele nos fortaleceu na construção dos laços que nos mantêm unidos, inspirou-nos a vencer barreiras e nos amparou em cada luta. E, acima de tudo, nunca permitiu que o mais valioso dos nossos desejos fosse esquecido: a união da nossa família. Mesmo sem a minha presença física, sigo ao lado de vocês, envolvida pelo amor que construímos juntos e pela certeza de que este vínculo jamais será desfeito. Hoje peço ao Mestre Jesus que conceda coragem aos meus filhos e ao papai, que sofre com a minha ausência. Sei que o amor que nos une é eterno, e venho lutando para transmitir esta mensagem ao coração de cada um de vocês. Que sigam com fé e esperança, pois a vida continua, e eu sigo protegendo vocês com o carinho que sempre carreguei em meu coração de mãe protetora e grata. Quando despertei de um sono profundo nesse novo caminho, fui acolhida com ternura pelos amigos espirituais que me receberam. Em seus braços, encontrei um refúgio, um colo amigo que me envolveu em paz e conforto. Aos poucos, fui esclarecida sobre as muitas provas que enfrentei na Terra e por algumas horas mergulhei em reflexões profundas. Foi um tempo necessário para compreender, aceitar e seguir adiante, evoluindo para alcançar o merecimento de aliviar as dores, as angústias e a saudade daqueles que ficaram. Todos, em algum momento, precisam encontrar forças para se reerguer, assim como eu consegui. Por isso, quis escrever esta carta. Acredito que ela seja um instrumento de libertação para nós, filho, para que cada um possa seguir sua jornada de cabeça erguida, confiante na luz divina, na luz divina que nos guia. Se obstáculos surgirem pelo caminho, lembrem-se de que Deus sempre conduzirá cada um ao seu propósito, e essa certeza deve ser nossa fortaleza. Venho suplicando para que todos sigam caminhando com coragem, enfrentando as adversidades que a vida apresenta. Em cada família, há reajustes necessários, e em cada etapa da existência, precisamos aprender a nos desapegar das tendências que nos afastam da evolução. Que o amor e a fé sejam sempre nossos alicerces, pois é por meio deles que encontramos a paz e seguimos adiante. Sei que a caminhada na Terra é cheia de desafios, mas nunca deixem de se levantar e seguir em frente, sempre agradecendo ao bom Deus pelo tempo e pelo amor que carregamos no peito. Nenhum de vocês está só. Sempre busquei visitá-los, mesmo diante das minhas limitações, e jamais desanimei, pois sabia que um dia voltaria para trazer alívio aos seus corações. Desde que despertei deste sono profundo, por aqui, pude sentir ainda mais a força desse amor que nos mantém conectados. E essa certeza é o que desejo compartilhar com você hoje, meu filho, para que siga sua caminhada sempre amparado
por essa luz divina que nos une para sempre. Antes de me despedir, quero deixar esses conselhos para você e para todos, pois sei que serão valiosos nesta caminhada. Mesmo que a dor do luto e a saudade tornem difícil difícil parar para refletir. Refaça cada dia como se fosse o mais importante da sua vida. Este momento será de renovação e reconstrução para cada um de vocês. Saiba que ninguém está perdido ou desamparado, pois há um Deus amoroso que nos guia e ampara. Olhe para mim agora, filho, escrevendo para vocês. Jamais imaginei que isso seria possível, pois no meu tempo isso parecia algo fantasioso. Mas aqui estou eu, utilizando este meio para trazer conforto e amor aos meus filhos e à nossa família, para que sigam adiante com fé e esperança. Que Deus os abençoe e os fortaleça. Dê um abraço bem apertado no papai por mim. Onde quer que estejam, sejam sempre sinceros com seus corações, que anseiam pelo renascimento de todos, para que possam viver felizes, abraçando tudo o que for permitido pelo amor divino. Com todo o carinho e saudade eterna. Marisa de Santis Matos dos Santos. Psicografia de Nancy Souza, Brasília, 1º de abril de 2025. Então, veja bem, vamos fazer um pouco da análise, né, da carta da Dona Marisa, certo? Então, veja bem, quando ela diz: quando despertei de um sono profundo neste novo caminho, fui acolhida com ternura pelos amigos espirituais que me receberam. Então, veja bem, eu venho falando isso em várias cartas, em vários momentos dos nossos evangelhos, das nossas palestras. O espírito, quando deixa a terra, ele é acolhido por uma equipe espiritual. Muitas vezes desconhecidos ou não por aquele espírito que chega ao mundo espiritual. Ele é levado para um hospital de refazimento, é levado para uma colônia, e se ele estiver bem, ele vai para a casa de amigos, vai para a casa dos parentes, digamos assim, do vovô, da vovó, do tataravô, e às vezes de amigos que partiram primeiro do que ele e que vieram lhe buscar. Porém, ele está numa vibração diferente. Por isso, ele tem que passar por um tratamento, né? Antes mesmo de morar, né? E de residir no mesmo teto com aquela família espiritual que já existia em outras existências também, tá? Quando ela diz aqui, ó, tenho plena convicção de que Deus, nosso Pai amoroso, sempre nos guiou e nos sustentou, transmitindo a verdadeira essência do amor familiar que jamais nos faltou. Ela está lembrando, gente, desse conselho que ela sempre dava para os filhos em casa. Esta carta aqui é um conselho de uma mãe para uma família que está precisando deste alento. Por quê? Se vocês observarem as cartas, cada uma tem uma destinação. A destinação para aquela família, para o esclarecimento que cada um deles estão precisando. Porém, o conteúdo em si da carta, ela serve para todas as pessoas. Porque é um conteúdo novo, é um conteúdo que a gente pode ler em vários livros, entendeu? E ali está a voz de uma mãe, que jamais deixa de aconselhar um filho, mesmo que em espírito, vivendo a sua atual existência no mundo espiritual. Então, Rafael, você e sua família estão recebendo conselhos da sua mãezinha para todos da sua casa. Leia, releia essa carta com bastante paciência, tá? Com todos os cuidados em todos os parágrafos que foram feitos. Aqui ela diz: foi um tempo necessário para compreender, aceitar e seguir adiante, evoluindo para alcançar o merecimento de aliviar as dores, as angústias e a saudade daqueles que ficaram. Enquanto ela está desabafando e transmitindo isso para a carta, ela está melhorando. Entendeu? Então, esse
Esse é o objetivo da carta: aliviar as dores dos que ficaram e libertar os que partiram, para que continue evoluindo no plano espiritual. Parabéns, Rafael, você e sua família, pela carta da sua mamãe, Marisa. A próxima carta é de uma filha para uma mãe, chamada Tamires, para a mamãe Meire. Só lembrando, pessoal, que essas cartas, elas são permitidas de lá para cá. À medida que eu vou escrevendo, eu vou gravando os evangelhos e acrescentando as cartas, porque é como se fosse uma cura espiritual para todos os envolvidos. À medida que você assiste a reflexão do evangelho, quando chega na carta, tá? Quando chega na carta, você sente aquele amor. Entendeu? Você sente aquele amor. E aqui ela diz: minha querida mamãe, carta da filha Tamires para a mamãe Meire. Minha querida mamãe, eu te amo profundamente e sei que minha partida foi difícil para você. Sinto o seu coração me procurar todos os dias, buscando o sinal de que continuo ao seu lado. Não quero que essa saudade lhe traga sofrimento. Lhe traga sofrimento, mamãe, porque eu e papai seguimos juntos, amparados pelo amor que nos une eternamente. Sei que você teme a solidão, mas quero que saiba que nunca está sozinha. Sempre que seus pensamentos nos buscam, quando seu coração aperta e as lágrimas escorrem pelo seu rosto. Estamos perto, envoltos pelo mesmo carinho que compartilhamos na terra. Lutei muito para receber esta permissão e poder lhe escrever. Estas palavras não são apenas para você, mas para todos que sentem essa saudade. Que esta mensagem traga conforto e alívio, lembrando que o amor nos une além do tempo e da distância. Mamãe, quero expressar minha gratidão pelo tempo que tive ao seu lado. Parti jovem, sem viver plenamente tudo o que sonhei. Mas compreendi que Deus é misericordioso e que nada acontece sem propósito. As enfermidades foram expiações severas que enfrentei junto com o papai, que também retornou cedo. Sei que a senhora ficou sem chão e que a dor do luto ainda pesa sobre seu coração. Mas agora, mamãe, minha cura chega em forma de palavras, para que a serenidade e o amor possam lhe trazer paz. Passamos por um longo período de tratamento e apenas agora, após tanta busca e espera, podemos nos comunicar. Tudo tem seu tempo, mamãe. Estávamos atravessando momentos em que ainda não nos era permitido escrever como a senhora tanto desejava. Papai já lhe enviou notícias, mas sei que seu coração ansiava pelas palavras da sua filha Tamires, que jamais se esqueceu de você. Sei que chora, que passa noites sem dormir e que a saudade transparece em seu rosto. Mas, minha querida mãe, tudo acontece conforme a vontade de Deus. Ele prepara e permite cada reencontro no momento certo. Agora, com amor e ternura, venho lhe dizer que seguimos juntos. O laço que nos une permanece intacto e, apesar da distância física, nunca deixamos de estar perto. Com a chegada do mês das mães, sei que a saudade dos momentos em família aperta seu coração. Mas estaremos juntos e a senhora poderá me abraçar como sempre fez. Seus olhos voltarão a brilhar e suas lágrimas serão de alegria pelo nosso reencontro. Ainda é cedo, mas estamos reunidos dentro do tempo que nos foi permitido. Desde que cheguei aqui, acolhida pelos mensageiros de Deus, venho aprendendo e evoluindo. O amor e o carinho me ajudaram a superar os desafios que o espírito enfrenta em qualquer dimensão. Peço a Deus que cuide da senhora sempre. Daqui sigo caminhando
E espero que esta carta possa trazer um pouco de alívio ao seu coração e ajudá-la a seguir adiante. Deus não deseja que seus filhos sofram, mamãe. E é por isso que estou aqui, ajudando-a nesta caminhada. Sei que os últimos tempos foram difíceis para todos nós, mas daqui para frente será um novo começo, um recomeço de luz e esperança. Daqui sigo com o papai, que lhe envia um abraço cheio de carinho. Eu, sua filha eterna Tamires, estendo minhas mãos e peço sua bênção, trazendo a certeza de que nosso amor continua lindo e vivo em nossos corações, eternizado pelos laços que Deus uniu. Com todo o meu carinho e amor eterno de filha, Tamires Santos Teixeira. Psicografia de Nancy Souza, Brasília, 1º de abril de 2025. Foi o dia que eu escrevi essa carta. Então, meus irmãos, esse foi mais um evangelho, onde eu trago para vocês todas essas informações que chegam de lá para cá em minha sintonia. Eu queria agradecer a todos vocês que nos seguem nas redes sociais e gostaria também que vocês compartilhassem esse vídeo com pessoas que estão buscando esse tipo de conteúdo para sentir mais leve, mais amparado e mais consolados com as cartas consoladoras e o nosso Evangelho no Lar Sementes. Deixo também aqui por último, o nosso livro Laços de Esperança para essa comunidade que precisa desse alento. Ao adquirir essa obra, você entra direto na nossa comunidade Laços de Esperança e participa dos nossos encontros. Esses encontros são para fortalecer a sua fé, para lhe preparar para posteriormente, quem sabe, receber uma carta, porque aqui você vai encontrar autoajuda suficiente, uma ajuda que a própria espiritualidade lhe proporciona com os esclarecimentos, como acontece de lá para cá esse conteúdo. Aqui você vai encontrar mensagens para o dia a dia, preces e orações para todos os momentos que você sentir no seu coração qualquer tipo de aflição. E aqui, meus irmãos, nós vamos deixar, como eu sempre faço uma análise da carta, a Tamires diz para a mamãe o seguinte: mas agora, mamãe, minha cura chega em forma de palavras para que a serenidade e o amor possam lhe trazer paz. É neste momento que eu quero chamar a sua atenção. As palavras do seu familiar, ela vem curar as feridas profundas para iniciar essa terapia do luto. Porque uma vez iniciado, a cura chega mais rápido por meio da carta. Que no momento que a dona Meire tiver essa carta em mãos, ela pode imprimir essa carta. Ela pode ouvir quantas vezes forem necessário esse vídeo. E vai sentindo a presença da filha, do esposo, dos familiares que estão no plano espiritual para ajudar ela a se reerguer nessa nova e atual existência terrena. Aqui, Meire, você recebe o nosso abraço fraterno, o nosso acolhimento dessa equipe espiritual. E assim, Jesus querido, eu agradeço por mais essa oportunidade. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar e curtir as nossas lives. Até o próximo vídeo.